Priscila Magami, você eleita vereadora por Mogi das Cruzes pelo PP. Agora eu questiono, qual será a sua principal bandeira na Câmara dos Vereadores aqui em Mogi das Cruzes? Bom, eu até trouxe aqui, né? A gente foi a primeira vereadora, candidata a vereadora com plano de mandato, né? O plano de mandato foi construído aí por cerca de 60 pessoas, 60 munícipes, né? Ele é um plano aberto, ele é vivo, dinâmico, então ele vai estar recebendo sempre contribuições, ideias, propostas, né, das pessoas da cidade. Então já é um convite para participarem do meu mandato. Eu acho que essa é a primeira, assim, grande pauta de abertura do mandato, que é que ele está aberto para as pessoas. Aqui a gente consolida, né, principalmente no impresso, mas eu tenho a versão digital, essas propostas para que as pessoas entendam que aqui tem um compromisso, né, porque as palavras na promessa de campanha, elas vão ao vento. E aqui não, aqui eu acho que a gente faz um compromisso. Então, a nossa primeira grande pauta, e não tinha como ser diferente, professora, é a escola do Legislativo. A gente quer trazer educação política para a Câmara, para os vereadores, assessores, para os interessados, para a cidade, e começar a trazer um pouco mais do que é esse mundo político partidário, questões de poderes, né? Entender, trazer mais aí eu acho que literalmente educação política para as pessoas, né? Porque você, com conhecimento, com informação, você se liberta e você tem um poder de escolha, de decisão maior também. Aqui a gente reuniu alguns projetos, né? Então a gente fala também do gabinete nos bairros. Eu quero que o meu gabinete, além de ser muito aberto na Câmara, para as pessoas irem. Vai ter uma combinete? Uma combinete seria legal, uma combinete. Nós tivemos uma combozinha na campanha e agora uma combinete. Que saia mesmo captando nos bairros e que as pessoas sintam, né, que hoje um vereador, que é o representante mais direto dela, mais próximo, realmente está presente. É um convite para os 4 anos. Eu não quero aparecer daqui 4 anos, eu quero estar com eles, né, nos 4 anos. Eu acho que esse vai ser. E aí a gente vai precisar trabalhar muito a questão da tecnologia para a gente captar essas demandas, pegar essas informações, entender um pouco do perfil da cidade, né? Eu quero profissionalizar muito o meu gabinete para que a gente trabalhe as informações, entenda as grandes demandas da cidade, que a gente também nutra o próprio executivo com essas informações, aí trabalhar na verdadeira parceria mesmo, um alimentando o outro e podendo caminhar juntos em prol da cidade, porque é a causa. O que nos importa, eu acho que o que nós temos que ter em mente é que a gente só está nesse lugar como prefeito, como vice-prefeito, como vereadora, por conta da população. Não tem outro motivo. Priscila, comentávamos aqui antes dessa entrevista de que Mogi das Cruzes, aqui na região do Alto Tietê, e também a nível nacional, estadual, foi uma das cidades que mais fez representatividade feminina para o Legislativo. Você vai ter, além, claro, da Priscila Magami, mais 3 companheiras mulheres na Câmara. E nesse caso, o pessoal, Fernanda Moreno do MDB e, por fim, Malu Fernandes do PPL. PP é você. Eu gostaria de questioná-la sobre isso. Você acha que essa representatividade feminina que aumentou em uma cadeira que é a sua na Câmara é algo positivo ou não para o Legislativo? E entro mais a fundo nessa questão. A Fernanda Moreno, inclusive, ela meio que já se posicionou em diversos momentos de uma maneira contrária à atual gestão, né? Ela se mostrou muito favorável, positiva ao Caio Cunha durante todos esses 3, 4 anos, uma fiel escudeira no Legislativo. Eu gostaria de questionar se você acha que isso pode romper meio que a representatividade feminina entre vocês na Câmara. Vai ter treta entre as mulheres no Legislativo? A ideia, eu acho que é não entrar com essa ideia, né? A ideia é a gente entrar agregando, a ideia é a gente entrar compondo, cooperando, até porque a gente tem uma causa muito comum, que é o mandato feminino, né? Se a gente entra com uma predisposição a brigar, a vir contra uns aos outros, a gente já está espantando para que menos mulheres venham, porque a mulher não quer ir para um ambiente de conflito que nem começou, claro, né? Eu acredito nisso. Então, eu acho que essa predisposição a que a gente tenha ideias diferentes, mas possam ser principalmente respeitadas e que possam convergir em prol da população, esse é o grande fator. A gente tem que olhar para a causa novamente e cada um dentro das suas diferenças, das suas ideias, muitas vezes até divergentes, que a gente flua em prol das pessoas, dos animais, enfim, né? A gente está falando dessa causa também. Então, eu acredito que
esse é um tipo de pensamento que atrai mais mulheres e homens também para a política, né? Ninguém está indo para um ringue, a gente não está indo para uma luta, a gente está indo olhar a vida das pessoas para transformar para melhor. Então eu acho que a palavra cooperação, ela é mandatória agora, não tem outra forma. Uma outra coisa, de 3 para 4 eu acho ainda uma evolução muito pequena, né? É uma cadeira, como você colocou, dos 23, só 4 mulheres, eu acho que, mas tudo é decorrente dessas situações que eu expus aqui, que outras mulheres viveram, que isso afasta as mulheres não querem isso, os homens não querem também, mas a mulher, ela tem muita demanda. A gente tem muitas demandas, a gente tem não só 3 turnos, quase 4 turnos de trabalho. A gente foi necessária a madrugada também entra no total, não tem mais, né? Então você tem a demanda dos filhos, você tem a demanda às vezes dos pais, você é a cuidadora natural de uma família, para quem tem as suas profissões também. Então tem outras questões que são delicadas, né, para a mulher vinha de uma cultura de competição feminina, que eu acho que isso graças a Deus a gente evoluiu muito, mas precisa continuar firme nesse propósito para que a gente coopere mais e seja menos competitiva entre as mulheres. A gente precisa admirar mais outras mulheres e enaltecer os valores delas. Se elas têm valores, se elas têm... isso é a base do trabalho em equipe, né? Quando você tem alguém que não pensa como você, mas tem habilidades complementares às suas, essas são as melhores equipes. Em que a gente diferente, a gente chega num lugar, não adianta todo mundo pensar igual, a unanimidade é burra, né? Então é preciso que a gente se complete, e ter uma mulher que pensa diferente é muito bacana. E porque tem que ser um homem, pode ser uma mulher, né? Isso é competência, a gente está falando de competência de pessoas, né? Independe, mas é preciso que os ambientes sejam menos hostis, menos velados em relação à violência, política de gênero, como eu já coloquei. E a gente precisa acolher essas mulheres, né? Então, eu acho que esse avanço pode acontecer dentro do que eu acredito, o que eu puder fazer para cooperar e para conciliar esse mandato dessas 4 mulheres e de toda a Câmara. Esse vai ser o meu objetivo. Eu sempre trabalhei nessa linha, mesmo no mandato aqui como vice-prefeita, é conciliar, trazer todo mundo para o jogo, é trabalhar a questão do endomarketing, que você trabalha todo mundo junto dentro, para fora, senão vira uma guerra interna e não vai dar bom lá fora. Isso é tão óbvio, né? Tão claro quanto a água aí que a gente está bebendo. Mas é preciso praticar. E precisa ter alguém que puxe acho que essa bandeira. Eu gosto disso, isso me agrada, sabe? Eu acho que é bacana, né? E a gente está educando. Quando a gente fala de uma escola no legislativo, se a gente não der também o exemplo a partir das atitudes dos parlamentares... E entre as parlamentares... A gente está pregando, né, ao vento e não condiz a fala com a prática, né? Então... acho que vai ser um bom trabalho. E com uma prefeita mulher também, que tem aí toda uma sororidade em relação ao que a gente vai estar vivendo na Câmara. Ela tem uma experiência, ela tem uma trajetória dentro do próprio Executivo, né, que só vem a somar. Então a gente tem que trabalhar em parceria em prol da cidade. Essa questão de parceria feminina, recentemente o Fiscaliza, que agora faz uma cobertura mais intensa nas câmaras, juntamente com o Em Pauta, estaremos presentes, inclusive, no seu mandato, vereadora eleita. Você vai ver muito a nossa presença, vai conceder muita entrevista para nós lá na Câmara. Polêmico não vai estar falando sempre com o Fiscaliza. A Malu Fernandes, que foi a vereadora mais votada da cidade de Mogi das Cruzes pelo PL, ela recentemente foi questionada por esse repórter sobre a questão de ela ser ou não a próxima presidente da Câmara a partir de 2025. Eu gostaria de saber quais são as articulações à presença da Câmara e se a Priscila Yamagami eventualmente vai apoiar que uma mulher já assuma a Câmara agora a partir de 2025, no início do seu mandato. Assim, eu acho que tudo isso é muito cedo, né? A gente nem foi diplomado ainda, então eu ainda sou vice-prefeita, né? Eu estou nesse papel de vice-prefeita, estou fazendo trabalho de vice-prefeita no gabinete, né? Então eu estou vice-prefeita, apesar de ter uma atuação muitas vezes como vereadora, mas eu sou algumas articulações já começaram. Eu acho que é entender um pouco como funciona, né? Conversar com as pessoas. Eu tenho uma relação muito boa com todos os vereadores, inclusive os novos eleitos também, né? Graças a Deus a gente tem bons amigos aí pela cidade. Então é importante que eu acho que se apropriar do que vem por aí, entender o que pode ser melhor tanto para a Câmara, né? Mas principalmente para a cidade,
né? Nós temos hoje um presidente da Câmara, não sei as pretensões dele, é preciso que a gente entenda. A gente todo mundo aí do mesmo grupo, né? Nesse sentido, eles são do mesmo partido. Então, assim, eu acho que é entender quais cenários, né, em que lideranças da Câmara, acho que a prefeita também, acho que ela atua, né, no executivo aqui, ok, mas em que cenário da Câmara a gente pode contribuir mais para que o trabalho da prefeitura alcance as pessoas, né? Eu vejo nesse sentido. Então, essas composições, elas... É muito cedo ainda. Eu acho que elas são... É muito precoce a gente dar algum tipo de opinião, né? Mas nesses 4 anos é necessário que uma das 4 assuma a presença da Câmara. Você acredita nessa possibilidade? Com certeza, sim. É importante, né, que pela primeira vez uma mulher assuma a presidência da Câmara, né? Apesar de ser o primeiro mandato, se a missão chegar, você vai estar pronta? Então, a gente está sempre pronto. Caminhando para a reta final da nossa entrevista, mandato Mara Bertaioli, o que podemos esperar e quais expectativas Mogi das Cruzes pode ter no tocante à atual prefeita eleita da cidade? Eu estou muito otimista, de verdade, assim, eu estou muito otimista com o que ela vem trazer para a nossa cidade. Anunciou a Secretaria da Mulher, realmente muito importante, né? Uma pauta, como a gente tem falado aqui, né, o tempo inteiro, que é transversal. Ela vai pegar na saúde, na segurança pública, na educação, no empreendedorismo, né? Hoje eu recebi um grupo aqui de apoio a mulheres empreendedoras, que também tem tudo a ver com essa secretaria. Então eu estou muito otimista em relação a isso, porque acredito que vou poder contribuir muito, né, nesse sentido. Ela está muito predisposta a ouvir. Hoje eu acho que a escuta ativa com a ação, né, ela é uma tônica da sociedade atual. Hoje a gente precisa escutar, a gente precisa escutar o jovem, o idoso, a gente precisa escutar as pessoas, o eleitor, o munícipe. Tem que ter esses espaços de conversa, de escuta, o servidor público, para mapear e diagnosticar as prioridades em termos de política pública e rever que políticas públicas que estão aí e que não funcionam mais precisam ser revistas, revogadas, reorganizadas, revisadas. A população quis isso, né, Pri? Total, né? Então, assim, eu gosto dessa forma dela, que eu já sinto ela fazendo, tá? Em algumas reuniões que eu estive, né? Algumas conversas que a gente esteve, ela ouve muito as pessoas, ela toma nota, Então, assim, eu acho que essa vai ser um avanço, esse vai ser um avanço na gestão pública. A ação, a entrega de resultado também, eu vejo ela ávida por resultados, acho que entender que a população tá cansada, né, de esperar, precisa de verdade que a saúde funcione, a educação entregue, né, e a gente está num momento, eu acho que pós-pandêmico, muito importante, de que as coisas não funcionam mais como eram antes. É a sensação que o mogiano tem hoje, na sua percepção. Eu acho que não só o mogiano, mas o nosso país, o globo, né? Precisa ser feito de forma diferente. Se a gente quer resultado diferente, tem que fazer de forma diferente. E não é uma frasezinha de stories, não. Eu acho que é realmente praticar, né? Se a gente não trouxe a mídia para perto e conversar com a mídia, se a gente não trouxe os servidores, entender quais são as angústias ali, o que está pegando para eles e a gente pode melhorar em termos de gestão, se o munícipe, né, a gente não elencar o que está mais gritando na vida dele, e a gente já sabe o que é. Por isso que essa minha vivência no executivo é tão importante para eu ir para a Câmara, já sabendo onde atuar, o que precisa. Isso me dá uma vantagem competitiva importante, né, na atuação, porque não é competitivo em relação a trazer resultado logo para a cidade, e eu sei que é uma expectativa que a cidade tem. Eu acho que a gente avança muito em política, né? E é o que a gente precisa, não só em Mogi, mas a gente sabe que tem uma influência total aqui no Alto Tietê, no estado de São Paulo, né? A tecnologia, ela traz isso de aproximar também as boas práticas de outros estados, de outros países, e é isso que a gente precisa, trocar. E assim nós vamos evoluindo. Priscila, jogo rápido, a pergunta que não quer calar agora em tom mais de humor. O videogame já saiu da prefeitura? Você não sabe? Já foi removido o videogame? Eu não sei, eu gostaria de responder, mas não sei. Será questionado também a prefeita quando ela assumiu ou antes, enfim, saberemos essa história. Jogo rápido, Priscila, para quem você tira o chapéu da política mogiana? Atualmente. Olha... Pode ser mais de um nome. São vários nomes. Eu acho que até é injusto falar um nome só, sem...
né, falsa modéstia, mas sem querer Pois me não. gabar, mas eu tiro o chapéu para mim, porque olha o que eu vivi, para não deixar ninguém de fora e também para não magoar ninguém, né? Porque foi uma luta e eu tiro o chapéu para mim, para minha equipe, para as pessoas que acreditaram na gente, para quem nos elegeu, né? Para quem apoiou de toda forma. Eu ouvi muito, ó, orei muito por você, torci. Então eu tiro o chapéu para essas pessoas, porque não foi fácil, mas até agora assim, a gente fica sem acreditar na vitória, né? Mas foi acho que um trabalho muito em grupo, assim, muito coletivo. E para mim a política é isso, é trabalhar em grupo, é trabalhar o coletivo, parcerias do ganha-ganha que sejam boas para todos. Eu acho que aí sim a política entra numa rota que aí dá prazer de você estar aqui e falar que você é política. É o que eu acredito. Podem falar o que for, que eu estou em outra dimensão, mas é o que eu acredito na política mesmo, do amor ao próximo, é essa. Para quem Priscila Yamagami não tira o chapéu da política mogiana? Existe alguém? Não, eu acho que todo mundo tem a sua história, tem a sua luta, tem as suas bagagens, os seus motivos. Então, eu não tiro, acho que, chapéu para a política mogiana, sei lá, para corrupção, né, para falta de olhar para o povo, para aqueles que mais precisam e aqueles que também, mas que acreditam na política. A política é para todos, né? Para quem não foca a população, a cidade. Aí cada um veste o chapéu, né, dentro do que achar. Priscila Yamagami, para finalizar, o que a população de Mogi pode continuar esperando da sua pessoa enquanto Priscila, enquanto vereadora e enquanto vice-prefeita até 31 de dezembro deste ano? Bom, pode esperar bastante trabalho. Eu quero continuar captando as demandas, né? Apesar de estar bem difícil aqui de a gente fazer as entregas, né? Porque depende, né, do comando, da própria gestão das pastas, né? Mas é um gabinete aberto, que escuta, que vai captar todas essas necessidades para trabalhar aí na vereança, que esse é o nosso grande papel, e que vai ser um ambiente de diálogo. Eu quero estar muito assim acessível para as pessoas, para entender que a política ela pode ser acessível, deve ser acessível, e que é a representatividade literal da população. Acredito que por aí que a gente vai caminhar. É isso aí, essa foi a entrevista com Priscila Yamagami. Fiscaliza em pauta, vai estar presente no gabinete de diversas lideranças aqui do AltET para ter uma conversa assim, mais direta, mais pontual, com perguntas que a população quer saber as respostas. Muito obrigado, Priscila Yamagami. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Já agradecer aqui também, a Kátia, ao Jonatas, a Jaca, ao Gustavo, por toda a cooperação dessa entrevista de hoje e que todos vocês possam ter uma excelente semana, um excelente dia, independente do período no qual estejam assistindo. Até mais!